Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre a síndrome de burnout. Olha só, por ter sido classificada como uma doença ocupacional, será que ao identificar o problema, os trabalhadores podem ter apoio da Previdência da mesma maneira que tem quando são acometidos por outras enfermidades? Vamos voltar aqui a conversar com os nossos convidados de hoje. A Rita Camarão, que é médica do trabalho, e o Ramon Ferreira, que é psicólogo clínico e do trabalho. A gente terminou o bloco anterior já dando aqui os conceitos, explicando o panorama. E agora, gente, a pessoa acha que está com burnout. Qual é o primeiro passo para buscar ajuda, doutora Rita, Ramon? Se ele estiver na empresa, né, se for uma pessoa que tem uma empresa com RH, com serviço de saúde ocupacional, o primeiro passo é procurar um médico do trabalho, que vai junto com, se houver uma equipe multiprofissional, trabalhar, ver essa condição junto com o RH, que condições aquela pessoa está trabalhando. Se não houver, é para o médico do trabalho e vai encaminhar para uma psicoterapia, talvez para o psiquiatra, né? Quem poderá primeiro tirar a pessoa dessa crise e, num segundo momento, ver como é que está essa organização do trabalho. Porque o burnout, ele tem que ter uma relação direta do trabalho para ser considerada essa síndrome. Isso. E então a pessoa chegou lá ao médico, o médico encaminhou, detectou que de fato se trata, já identificou a fonte do problema, está lá no ambiente de trabalho. Chegando à psicoterapia, por exemplo, quais são os possíveis encaminhamentos? Eu penso que é uma corresponsabilidade, né? Tem essa questão da empresa de amparar esse trabalhador, né? Na minha realidade, por exemplo, que é no Grupo Mateus, a gente tem um núcleo de saúde emocional. Então, a gente faz esse mesmo movimento, a gente tem, né, médicos do trabalho, esse colaborador ele chega com uma queixa, né, pode ser de esgotamento, então pode ser relacionado à carreira dele como um todo, não só naquela empresa. Isso. E aí a gente faz uma escuta, né, psicológica, tem um aconselhamento psicológico, onde a gente consegue direcionar ele. A gente é amparado também pela rede pública, né, acho que é importante a gente pensar que isso é um serviço em que o trabalhador em geral pode procurar para poder, né, iniciar um tratamento, mas tem uma fala da doutora que eu achei interessante, que é, né, essa iniciativa de tratamento é do próprio colaborador também, né? Então, eu acho que se questionar como esse colaborador está se relacionando com o trabalho dele, acho que é o primeiro passo para ele pensar, não, eu preciso de ajuda e eu preciso recorrer a esses serviços, né? Acho que tem um outro ponto também, acho que vindo da pandemia, que grandes empresas aí modernizaram a sua forma de atuação, né, com relação às doenças ocupacionais e aí a telemedicina, a psicoterapia online, né, todo esse suporte. Algumas empresas já fornecem e já conseguem ali direcionar na cultura, né, de cuidados, né, digamos assim. E para entender, assim, se a empresa onde essa pessoa atua não tem essa estrutura, ou não tem, pode até ter estrutura, mas a pessoa que está ali por perto não tem a sensibilidade de perceber a necessidade desse amparo, desse acolhimento, o trabalhador provavelmente vai ser cada vez mais pressionado a dar resultado, a ser produtivo e não necessariamente vai ser observado, porque a gente até vê, gente, que a síndrome passa a ser celebrada. Quanto mais esgotado, mais bonito. Olha como fulano se entrega, olha como dá o sangue, tem até essa expressão assim. Então parece haver toda uma cultura que te leva a esse esgotamento, para que você seja reconhecido. Mas ao mesmo tempo que tem isso, essa pessoa vai ficando menos produtiva, ela cria conflitos, ela vai ficando apática, ela tem conflito com os colegas. Na verdade, não é um ambiente de trabalho sadio. Aí é que começam os conflitos e o próprio absenteísmo desse trabalhador. Muitas das vezes, o absenteísmo dele é que vai chamar a atenção. Ele chega atrasado, ele falta. Se ele não tem uma estrutura na empresa, ele vai a um outro médico, ele vai a um outro serviço. Nem sempre, no primeiro momento, consegue se detectar isso. Você está depressivo, você não é, uma palavra que se usa muito, você não é resiliente, você não tem resiliência. Perfeito, a resiliência, né, da moda. Não tem competência emocional para lidar com isso. Nem todo mundo tem, nem todo mundo consegue, né, ser essa super pessoa. Você tem que ser tudo, você é pai, mãe de família e um trabalhador resiliente. Não é, e o brasileiro, ele tem uma fama de gostar de fazer hora extra, de trabalhar muito mais, por exemplo, do que o europeu, não só pela nossa legislação, mas pela história de ganhar
mais hora extra, Isso. de gostar de vender férias, que é uma coisa ilegal, né? Verdade. Ele quer trabalhar mais, porque ele ganha Ele mal, quer render ganha pouco, mais. ele quer render, ele precisa de mais dinheiro para suprir a sua família. Então, e são fatores que vão acabar levando ele a absenteísmo, piora da empresa. Então, às vezes não se percebe na hora, mas esse gatilho vai aparecer. A fatura vai chegar. A fatura vai chegar e vai ser cobrada. Ao mesmo tempo que a gente tem uma cultura de cuidados que vem desse momento da pandemia, a gente também tem uma cultura que trabalhar doente é normal. Ah, pronto. Exatamente. A pessoa gripou, vai, não tem Sim. problema, é só um espirro. E E- parece que isso tem sim. até mudado um pouco, porque as pessoas passaram a se assustar com o espirro do outro, né? Durante muito tempo. Ai, Covid! O que fica difícil no burnout é justamente essa relação corpo e mente, né? O meu corpo está dizendo que eu preciso ficar em casa deitado, que eu preciso descansar, mas isso não é visível para as pessoas, né? Só é visível para mim que estou sentindo. Então, identificar isso, né, diante de esbarrar nessa cultura, né, de que não, é só uma dor de cabeça, não, eu estou com uma dor aqui na coluna, mas deve ser a minha cadeira lá do trabalho, mas não é. Muitas vezes, alta produtividade, né, você não tem recurso para se organizar para fazer aquilo, né? Então, isso vai escoando aí para vários lugares aí que a gente não tem dimensão muitas vezes, né? Gente, aí assim, tudo bem, existem essas pessoas, mas também existem algumas outras que têm um prazer enorme em trabalhar, em produzir, e sentem felicidade e plenitude fazendo aquilo. Verdade. Isso é um caminho, é um possível caminho para o burnout ou não? É aquilo de cada um ser de um jeito mesmo? Pode até ser que essas pessoas se sintam mais felizes assim, ou tem uma fuga, né, nessa hora. E a felicidade é de cada um, né? Não é só você ganhar bem, ganhar muito dinheiro. As pessoas que ganham também bem, muito dinheiro, têm burnout, ficam depressivas, né? Então, o que é felicidade para você? O que te faz feliz? O que me faz feliz? Ou eu trabalho muitas vezes para não estar em casa? Porque eu não quero estar em casa, eu tenho conflitos familiares, né? Então, depende. Mas, normalmente, esse trabalhar muito não é bom. Se eu pegar uma classe como os médicos, que Sim. sempre trabalharam muito. Muito. Muitos vínculos, muitos empregos, muitos plantões, muitos finais de semana trabalhando. Com a pandemia, dobrou, triplicou. Será que ficaram mais felizes? É isso que satisfaz esse profissional? E a gente vai ver que não é bem isso, né? Então, seria aí uma indicação para uma jornada de autoconhecimento, para você saber qual é o seu propósito, para saber qual é o seu limite? Sim, até porque o trabalho não pode ser a única coisa que eu tenho na vida. Exatamente. Né? São vários papéis, né, Sim. gente? Existe o não trabalho, que eu tenho tempo livre para minha família, eu tenho tempo livre para ler um livro, para eu explorar outras coisas que me geram prazer, né? Acho que encontrar prazer no trabalho e se dedicar a ele está dentro da normalidade, né? Mas quando eu só tenho ele Como fonte de algum prazer. que o trabalho se apropria tanto da minha vida, né? Verdade. Isso vai chegar a um ponto que, né, não vai ter mais sentido, né? Nem significado, talvez despersonalizar a própria pessoa. Né? É correto afirmar que mulheres são mais vulneráveis à síndrome de burnout por causa daqueles papéis todos que a gente tem atribuídos pela sociedade, que a gente precisa desempenhar? Na verdade, isso é estatisticamente já provado. Dados. Né? Dados, né? Ocorre mais em mulheres do que em homens. E com certeza a nossa jornada sempre foi dupla, tripla, Sempre né? foi além. Sempre foi. Apesar de hoje os homens estarem dando uma grande ajuda para as mulheres em serviços domésticos ou de mãe, de papel de pai, de mãe, ainda hoje, ainda mais aqui no Brasil, Maranhão, a gente tem a mulher como a segunda jornada muito forte, né? É então, verdade. isso a gente não pode negar. É verdade. E aí é importante a gente encerrar esse segundo bloco mais ou menos como encerramos o primeiro, falando sobre a necessidade de todos ali naquele ambiente desenvolverem essa sensibilidade para identificar no outro, se não em si, mas no outro, qualquer sinal de doença mental, de que algo não vai bem, indicar aí uma orientação, não é? A gente vai fazer então mais uma pausa. No último bloco a gente vai falar sobre como não entrar na cilada que é a síndrome de burnout. Já já tem mais negócios na pauta. Fique aqui.